O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Queridos irmãos e irmãs, com os textos bíblicos desta segunda-feira da 7ª semana do tempo comum, nós podemos nos colocar a seguinte pergunta: como adquirir a sabedoria? Que caminhos devemos percorrer de modo a nos tornarmos pessoas sábias? Tanto a primeira leitura, este trecho do livro do Eclesiástico, como o Evangelho de São Marcos, nos dão indicações maravilhosas para nós adquirirmos esta sabedoria, que não é simplesmente uma sabedoria humana, mas é aquilo que a palavra de Deus chama a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Vejam,
No livro do Eclesiástico, na primeira leitura, o autor diz que a fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, para nós nos tornarmos pessoas sábias, nós necessitamos da palavra de Deus. Devemos nutrir nossa mente e o nosso coração da palavra de Deus. O contato, a leitura, a reflexão da palavra de Deus certamente nos torna pessoas sábias. Que não é a sabedoria dos homens, a sabedoria mundana, a sabedoria que simplesmente resolve problemas. É muito mais do que isso. É a sabedoria do alto, que nos torna pessoas santas. A sabedoria que vem do alto, ela se diferencia, ela se distingue da sabedoria mundana, da sabedoria dos homens, pelo fato dela tornar a pessoa santa. Alguém poderia achar que a sabedoria ela se manifesta naqueles que são espertos, aqueles que conseguem, inclusive, para o seu próprio bem, para a sua própria realização, uma falsa realização, aqueles que conseguem, inclusive, trapacear, aqueles que conseguem passar os outros para trás. Alguém poderia achar que a sabedoria está nisso. A pessoa que é esperta, a pessoa que consegue enganar, a pessoa que consegue esconder as coisas, quando na realidade esta sabedoria, cuja fonte é a palavra de Deus, torna a pessoa santa. Depois, o livro do Eclesiástico ainda diz: Deus concede a sabedoria àqueles que o temem, aqueles que são conduzidos pelo santo temor, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus e que dá ao coração humano o santo temor, que não é o medo de Deus, mas é aquele respeito profundo por Deus, que faz com que a pessoa sábia seja também humilde e jamais orgulhosa. Quem é que teme a Deus? A pessoa que cultiva um relacionamento de amor com Deus, sabendo que Ele é o Senhor. E esta mesma pessoa se coloca no seu lugar de criatura, de filho, de filha, muito amado, muito amada. O temor de Deus não é o medo. O temor de Deus não é a insegurança. Pelo contrário, o temor de Deus é a confiança no Senhor. Por isso que a pessoa sábia, ela é santa porque crê. E aí é o segredo que o Evangelho nos dá. O Evangelho de hoje. Quem é que cresce em sabedoria? Quem é que se deixa governar, que se deixa conduzir pela sabedoria do alto? Quem crê em Deus. Quem tem fé em Jesus.
como aquele pai que recorre a Jesus, porque o seu filho era tomado de um espírito surdo-mudo, um espírito impuro. Aquele pai, primeiramente, recorre aos discípulos que não conseguem solucionar o problema. E depois ele vai ao Mestre, ele vai a Jesus e suplica a Jesus. Inclusive, manifestando a sua fé em Jesus, ele suplica a Jesus: Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Este homem, este pai de família, ele tinha consciência da sua pequenez, da sua incapacidade de dar uma solução para o seu filho. Porque ele temia a Deus, porque o seu coração era nutrido do temor do Senhor, ele recorre a Jesus, se abandona nas mãos do Senhor e suplica: tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus diz para ele: tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível. O pai do menino disse, portanto, em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Temor do Senhor, humildade. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Ele reconhece que ele tinha fé em Jesus, que Jesus podia solucionar aquela situação, curar o seu filho, libertar o seu filho. No entanto, nutrido, fortalecido, movido pelo temor do Senhor, ele suplica: aumentai a minha fé. Eu tenho fé, mas Jesus, aumentai a minha fé. Coração humilde. Eis um homem sábio. Este pai é para nós no dia de hoje um modelo de alguém que é sábio, que talvez não tivesse instrução. Talvez esse homem não sabia nem ler, mas era sábio, porque temia Deus, confiava em Deus, professava sua fé em Jesus. Este homem buscava